Paz do Senhor a todos os nossos irmãos, boa noite a todos aqueles que acompanham, estão com a gente, acompanhando pelas redes sociais, enfim, nós estamos alegres porque mais uma vez o Senhor nos traz a sua casa de adoração, de louvor, de oração para todos os povos. A gente dá continuidade aos estudos nas cartas de Apocalipse, o estudo ligado diretamente àquilo que o Senhor tem nos apresentado, Jesus escrevendo as cartas. Nós entramos hoje na quinta carta, a carta à igreja de Sardes, a carta que Deus escreve a uma igreja que parece ou pensa que a sua história, a sua vida passada é suficiente. Ela pensa que por aquilo que viveu, pelo nome que tem, pelo reconhecimento que tem, é uma igreja viva, mas o texto é duro em nos ensinar que Jesus diz, mas vocês como igreja estão mortos. Por isso, o tema da nossa mensagem de hoje pode parecer meio Walking Dead, meio Resident Evil, né, para quem assiste e gosta desse tipo de filme. Mas a ideia é isso, uma carta para um morto-vivo. Uma igreja que parece que perdeu a noção do que é realmente ser viva. E a gente precisa tomar atenção nisso. Por isso eu quero te convidar, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Essa será a base da nossa meditação de hoje. Apocalipse, capítulo 3. Eu vou ler todo o contexto da igreja de Sardes, do verso 1 até o verso 6, e a partir daí a gente começa o nosso estudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm nomes de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, olha o lembra-te de novo, nas cartas escritas por Jesus em Apocalipse. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Verso 4, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, esse texto, você provavelmente já leu em algum momento da sua vida. Normalmente quando a gente tem um pouco de medo de Apocalipse, a gente vai até os primeiros 4 ou 5 capítulos, que ainda não começou as bestas, os cavalos, as pragas, todo o negócio, então a gente tem menos medo. Mas por isso talvez você já passou por esse lance das cartas, e Sardes foi algo que você já leu. Assim como a gente tem feito sempre, a gente apresenta aqui qual que é a característica das igrejas, daquela cidade, da igreja de Sardes. Evidente, como já falamos muitas vezes, ela faz parte daquelas 7 igrejas na Ásia, como o Beto sempre nos ensina, ali na região da Turquia. Uma igreja que faz parte daquele grupo de igrejas que por alguma razão, que tinham por alguma característica específica que Deus queria trazer, tanto de coisas boas, quanto de características poderosas, de características que agradavam a Deus, quanto também da necessidade de alguma correção. É interessante perceber que em nossa contemporaneidade, na nossa vida, na nossa igreja atual, essas cartas, essas 7 igrejas devem se encaixar mais ou menos no que somos, para bem e para mal. Às vezes eu me lembro que quando eu era mais novo, baseado muito naquilo que a gente tinha como ainda resquício de doutrina
da igreja que é a base nossa, a gente ouvia as pessoas dizerem assim, não, nós somos a igreja de Laodiceia, e nós somos a sétima, nós somos a última parte ali antes da vinda. E a gente até entendia, opa, parece que é mesmo, mas depois a gente já entende que nós não somos a igreja de Laodiceia, nós podemos ter características da igreja de Laodiceia, mas podemos ter também de Éfeso, de Sardes, de Tiatira, de Pérgamo, assim como todas as outras. Por isso, a mensagem de Cristo para essas igrejas é uma mensagem que ela transcende o tempo e transcende a cultura e deve ser para nós importante, aplicável, compreensível, que sirva para nós de lição. Mas especificamente quando a gente olha para a igreja de Sardes, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma cidade muito antiga, talvez a mais antiga de todas elas, que é uma cidade que foi construída 700 anos antes das escritas de João, antes dessas cartas. E uma característica muito forte por conta da localização da cidade, por ela estar perto de algumas montanhas, umas escarpas, que são aqueles paredões de pedra com algumas ranhuras no meio, isso é conhecido como escarpa. Esse tipo de característica de território geográfico fazia com que, naturalmente, Sardes fosse uma cidade muito fortificada, ela naturalmente tinha defesas militares. Ela era conhecida como uma grande fortaleza, então bastava você colocar um exército ali, bem preparado, organizado, que associado à geografia, dificilmente ela seria invadida. E aqui a gente começa a entender certas coisas que o texto vai dizer. Se você prestar atenção, o texto vai falar sobre o ladrão que vem à noite. O texto vai falar sobre vigia. E isso está muito associado de novo àquilo que é a realidade da igreja de Sardes. Ou melhor, da cidade de Sardes, da história de Sardes. E aqui de novo fica muito forte para a gente o contexto da história de Sardes. Só que 700 anos antes das cartas, ela era uma cidade muito forte. Quase ninguém conseguia entrar, dificilmente era vencida. Mas, exatamente por causa dessa característica, o que começa a acontecer com o povo? O povo, os líderes daquela cidade, o prefeito, aqueles que cuidavam da cidade, eles começam a ficar assim, pô, ninguém entra aqui, cara, aqui a gente está tranquilo, aqui a gente está garantido, aqui a gente tem um monte de coisa a nosso favor, aqui a gente não precisa ficar tão preocupado assim em deixar um exército apontado, vigilante, atento, aqui a gente segue. Aqui a gente tem condições geográficas e históricas de segurança. Nós somos uma fortaleza. E o que acontece no decorrer dos anos? Quando a gente olha para Sardes dessa época da carta, Sardes já não é mais essa fortaleza, já não é mais respeitada como uma cidade inexpugnável. Eu sempre quis usar essa palavra, inexpugnável, de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Significa invencível. Era uma cidade que era praticamente invencível. Mas o que aconteceu? Por que quando as cartas são escritas, ela não é tão assim invencível? Porque os guardas, as pessoas que cuidavam da cidade, as pessoas que estavam atentas à cidade, as pessoas que deveriam cuidar da cidade, se desleixaram. E por duas vezes, essa cidade foi facilmente invadida. A história conta que em uma dessas invasões, quando o exército chega, o exército romano tem uma invasão persa antes disso, mas quando o exército romano chega, não há nenhum tipo de resistência. O exército romano simplesmente chega, entra na cidade, aqui é nosso, os guardas, tá bom, beleza, e pronto. Essa cidade, ela dormiu. Essa cidade deixou de vigiar. É por isso que o texto fala essas coisas para a gente. E aí você pode estar pensando, pô, mas o Tom não está seguindo a sequência, igual a gente normalmente faz. Eu não estou, e eu estou propositalmente fazendo isso. Eu não estou seguindo a sequência do texto. Mas a gente vai olhar para eles. Então, na nossa cabeça tem que ficar assim, mano, Sardes é uma igreja, é uma cidade que tem como história, que tem como base daquilo que é a sua vida, o seu nome, uma cidade fortificada, uma cidade forte, uma cidade que antes resistia, mas a história mostra que ela fraquejou, que ela deixou de vigiar, e aí ela foi facilmente tomada. Isso tem a ver com a nossa história, e aí eu quero vir com você para o texto.
O texto vai dizer que Sardes precisa ser uma cidade vigilante. Verso 2, eu vou deixar o verso 1 por último. Verso 2, ser vigilante. Por que isso? Porque para aquela cidade, para aquela igreja, já na época da carta, essa cidade entendia a necessidade de ser vigilante, porque 2 vezes ela tinha sido facilmente tomada porque ela não tinha vigiado, porque ela não tinha prestado atenção, porque ela não estava atenta às coisas que poderiam acontecer com ela. Ser vigilante. Ser vigilante. O texto vai continuar no verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a hora que sobre ti virei. Já ouviu falar dessa história de ladrão que chega a qualquer momento? Jesus, quando fala aos seus discípulos, quando ele fala do reino, lá em Mateus 24, quando ele fala lá em Lucas 12, ele vai dizer o seguinte: olha, a vinda do Senhor é comparada àquele momento que você não espera. E aí ele vai trazer para nós uma anedota, uma parábola, uma fala, um exemplo. Ele vai dizer o seguinte: se o pai de família soubesse a que hora o ladrão vem, ele se colocaria vigilante, para que o ladrão não viesse, não roubasse as suas coisas. E aí o que o Senhor está fazendo quando escreve aqui a igreja de Sardes, é nos fazer uma conexão direta com aquilo que o próprio Jesus, ele mesmo tinha dito em Mateus e que ele tinha dito em Lucas. E isso de novo está totalmente associado à história desse povo. Vocês precisam vigiar, porque quando não vigiaram, vocês foram tomados. Vocês foram tomados, vocês foram envolvidos, vocês foram completamente saqueados, vocês foram completamente cheios daquilo que não é a vida que eu escolhi para vocês. Isso aconteceu de maneira histórica na sociedade de Sardes, mas também acontece de maneira histórica na sociedade espiritual de Sardes, a igreja. O texto vai dizer, de novo, verso 2, vigilante, e aí o texto continua, e confirma o restante daqueles que estavam por morrer. O texto mostra para a gente que tem pessoas que estavam quase para morrer. E que morte é essa? A morte espiritual. Sardes, assim como as outras 7 igrejas, as outras 6 igrejas, passa por grande batalha em termos de idolatria, em termos dos deuses que aquele povo adorava, sejam os deuses gregos, sejam os deuses romanos, seja a junção de tudo e seja tudo que vier, né? O Beto já pregou aqui, usando a música, né? Andar com fé é bom, né? Como é que a fé não costuma falhar. Então, aonde que Deus a gente pegar, que oração, que santo a gente usar, está valendo. É o que acontecia nas igrejas da Ásia. Então, essa igreja está prestes a ter em si a contaminação completa. Por isso o texto vai dizer: sejam vigilantes e confirmem, ou seja, fiquem ligados naqueles que ainda não caíram, porque esses não podem cair também, porque se cair, acabou a igreja. Eu não achei as tuas obras perfeitas, verso 2, por isso ser vigilante, por isso confirma. Lembra-te, pois, que tens recebido. E aí, aqui tem algo que a gente sempre fala, e a gente usou inclusive na nossa conversa sobre a carta de Éfeso. Deus dá para eles uma direção muito clara. A primeira coisa, lembrem-se da onde caíram. Depois ele diz assim: arrependam-se. E depois ele diz: pratiquem as novas ou as boas obras que antes vocês praticavam, hajam. E isso parece que meio que se repete aqui: lembrem-se daquilo que vocês receberam, daquilo que vocês ouvirem, guardem aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês ouvirem, arrependam-se diante daquilo que receberam e daquilo que ouviram, voltem atrás, não caiam nessa obscuridade da idolatria, não caiam na obscuridade da apatia. E aqui eu começo a falar um pouco do verso 2, daqui a pouquinho. Do verso 1, perdão. Mas o texto continua. Verso 4 diz assim: mas também tem em Sardes, assim como esses que ainda não morreram. Tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso.
Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Verso 4, o que o texto está dizendo para a gente é que aqueles que olham para a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento, nos textos proféticos, quanto no Novo Testamento, a ideia de pecado está sempre associada à ideia da mancha, da sujeira. Se a gente lembrar, quando Deus mostra a Moisés, estabelece para Moisés, nas leis cerimoniais, nas leis de expiação, Ele vai dizer o seguinte: se você, quando pecar, quiser que o seu pecado seja expiado, é necessário que você traga aqui um cordeiro, um cabrito, uma pombinha, alguma coisa desse tipo, e eles não podem ter mancha, tem que ser perfeitinho, sem nenhum defeito, sem nenhuma sujeira, sem nenhuma marca, perfeitos, brancos, puros. É por isso que o texto vai dizer aqui que talvez muitos já estavam contaminados, muitos já tinham sujado as suas vestes brancas, que simboliza claramente a santidade, a busca da santidade, a busca por aquilo que está associado diretamente a Deus, a pureza, a inocência, aquilo que talvez perdemos lá atrás. Muitos talvez já se sujaram, mas tem alguns que não se deixaram sujar, alguns que não se contaminaram, alguns que ainda permanecem com as vestes brancas e por isso andarão comigo. E é legal que o texto vai dizer assim, mano, porque eles são dignos de andarem comigo. Muitas vezes na nossa sinceridade de coração, e devemos ser sinceros evidentemente no nosso coração, a gente costuma entender, e a gente entende graça desse jeito, que somos completamente imerecedores, que somos completamente indignos da presença, da glória, do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus. Nós não merecemos, nós não temos dignidade para isso. Mas o texto aqui vai dizer assim: eu sei que alguns de vocês não se deixaram manchar, eu sei que alguns de vocês têm lutado contra os desejos da carne, eu sei que alguns de vocês têm lutado para não se sujar, e por conta dessa busca, por conta dessa tentativa de pureza, por conta da santificação, vocês são dignos de andar junto comigo. Isso aqui a gente precisa entender. Eu tenho, para mim, assim, uma coisa muito particular, muitas vezes quando eu oro, eu peço para que Deus me limpe, me lave, me perdoe dos meus pecados, e eu sempre uso essa frase: Deus, que eu seja digno de chegar na Tua presença. E de novo, eu sei que quando eu falo essa frase, já me vem a outra, mas você é indigno, cara, você não merece graça, você é pecador, você é sujo, e você precisa de Deus, é graça mesmo, o negócio é só Ele, porque Ele te ama demais. Mas a minha fala é exatamente essa, porque a ideia da santificação é a busca pessoal, é a busca particular por ter o direito de estar diante de Deus. Se você lê os textos de Jeremias, Ezequiel, que falam muito da presença do adorador diante de Deus, ele vai falar assim: vocês têm que buscar santidade, porque aquele que busca santidade é aquele que tem direito de estar diante de mim, e aquele que não busca santidade não pode se aproximar de mim. Então é nesse sentido que eu falo que o perdão de Deus me alcance para que eu seja digno de me aproximar dele. E o texto aqui de Apocalipse fala para a igreja de Sardes: vocês que têm santificado, vocês que têm lutado, vocês que têm assim, resistido às coisas, vocês que têm mantido as vestes de vocês puras, inocentes, perfeitas, vocês serão dignos de andar comigo. Mas não para aí. A gente pode pensar assim: cara, que presente maior do que a dignidade ou a possibilidade de andar ao lado do Senhor Jesus. Será que só isso já não é suficiente? A gente pode dizer com muita clareza: é suficiente, mas a maravilha da promessa de Deus para aqueles que se mantêm fiéis é maior do que essa ainda. E aí no verso 5 a gente tem 3 promessas para aqueles que se mantêm limpos, para aqueles que buscam santificação, para aqueles que lutam contra si mesmo e contra a cultura negativa, ou aquilo que é ruim para a pregação do Evangelho, ou a vivência do Evangelho. Jesus faz 3 promessas. Olha a primeira promessa: ao que vencer será vestido de vestes brancas. Veja que aqui, se você olhar para o texto bíblico, em Apocalipse 6, se eu não estiver enganado, estou enganado?
Deixa eu só olhar aqui, em um dos textos aqui, vitórias, blá, blá, blá. Não, é no começo. Enfim, nós vamos ver, aqui, a partir do verso 4, a gente tem uma descrição de que aqueles que foram fiéis até o fim se encontram diante do Senhor. O texto vai falar sobre a visão de uma grande multidão. E o texto vai dizer que aqueles que são vistos por João, João vai falar assim, quem são esses? Verso 7, capítulo 7, a partir do verso 9. João vai dizer assim para Deus, quem são esses aí, essa multidão de vestes brancas? Quem são? E aí o texto vai dizer que Jesus responde para ele, esses são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e por isso têm o direito de estar diante de mim. Cara, quando Jesus fala e dá a primeira promessa à igreja de Sardes, ele está ligando a esse momento crucial, a esse momento final, esse momento onde as coisas do mundo já foram vencidas, quando a vitória já está estabelecida, quando agora estamos diante do trono e do Cordeiro, vestido de vestes brancas. A promessa para a igreja de Sardes é, vocês estarão lá, diante do Cordeiro, vocês estarão lá, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, vocês estarão lá, porque foram fiéis até o fim. É a primeira promessa. Mas a promessa continua, de maneira nenhuma riscarei o nome de vocês do livro da vida. Se você olhar para alguns textos, lá em Salmo 69, se você olhar para Êxodo 33, se você olhar para Apocalipse 20, verso 12, existem ali algumas falas diretamente ligadas a esse negócio, livro da vida. Diante do Senhor, capítulo 20 de Apocalipse, diante do Senhor, depois da primeira e segunda ressurreição, o texto vai dizer que os livros foram abertos. E não só os livros gerais, mas o livro da vida, onde consta o nome de cada um daqueles que estão vestidos de vestes brancas diante do Senhor. O texto vai dizer que jamais, em hipótese nenhuma, se vocês forem fiéis, se vocês permanecerem em mim, se vocês se santificarem, vocês não terão jamais o seu nome riscado do livro da vida, daqueles que serão salvos. É a segunda promessa. Veja que quando você olha para isso, o que fica claro para nós é que quando ele fala das vestes, quando ele fala do nome no livro da vida, ele está falando assim, a salvação de vocês, eu garanto, eu dou a vocês. Mas tem uma coisa que para mim é mais bonita, e é a terceira promessa, olha o que diz o texto. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Talvez você também já viu algo desse tipo, lá em Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 12, Jesus vai dizer, aquele que confessar a mim como seu Salvador, eu o confessarei diante do Pai e diante dos anjos. O mesmo que Jesus diz àqueles que ouviam a sua mensagem quando ele esteve nesse mundo, é aquilo que ele diz como promessa definitiva à igreja de Sardes. Sabe, o nome de vocês é conhecido, a roupa de vocês está preparada, mas tem uma coisa mais legal que tudo isso aí. Meu Pai e os anjos saberão quem é a Bia, quem é o Adelino, quem é a Ivanilda, quem é o Ney, quem é a Kátia. Eles saberão o nome de vocês. Eles terão o nome de vocês na consciência deles, eles terão o nome de vocês diante deles, eles terão o nome de vocês na presença deles. Eu mesmo confessarei o nome de vocês diante do meu Pai e diante dos anjos. Isso para mim é uma expressão de honra muito grande. Sabe assim, quando a gente fala em network, quando você conhece alguém importante, e aí você fala assim, vou falar do Titi para esse alguém importante. E aí você liga e fala, olha, o Atílio vai ligar para você, o nome dele é Atílio, quando ele te ligar, você já sabe que é o Atílio que eu te falei. E aí, o que acontece? Quando o Atílio liga, ele não vai falar com a secretária da secretária da secretária da secretária, ou do secretário, ele vai falar direto com o cara, porque o nome dele foi dito diretamente para quem é o que interessa. E isso é verdade na nossa vida, a gente sempre tenta colocar o nosso nome diante daquele que pode resolver a situação de uma vez por todas. A gente não quer passar pelas etapas
porque talvez passar pelas etapas fará com que a gente sofra, que demore, que a gente não alcance o resultado que a gente objetiva alcançar, que a gente não alcance o lugar que a gente deseja alcançar. Quando a gente fala com aquele que é o chefe, quando o nosso nome é conhecido pelo chefe, as coisas ficam mais fáceis. Para mim aqui é uma demonstração do amor de Deus e como Ele nos honra quando a Ele somos fiéis. Eu vou colocar o nome de vocês diante do meu Pai, e sou eu que vou falar de você para Ele. Não é ouvir falar, não. Lembra de Jó? Quando o diabo conversa com Deus ali, e Deus fala, conhece o meu servo Jó? Cara, é muito legal. Você saber que Deus sabe o seu nome e que Deus conhece você de maneira profunda. Sabe, quando você olha para Paulo expulsando demônios na sua pregação, algumas pessoas tentam usar a mesma estratégia e chegar e falar para a pessoa que estava endemoniada, no nome de Jesus, do Paulo, eu te expulso também. E sabe o que o diabo fala? Ele fala assim, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você não. O maravilhoso aqui é perceber que o nosso nome, pela promessa de Deus ao seu povo, é que será conhecido diretamente diante de Deus. Quando a gente olha para a igreja de Sardes, a gente vê uma igreja que caminha segundo algumas coisas que Deus aprova, mas ela tem problemas, e tendo problemas, a palavra do Senhor é clara, ouve, recebe, guarda, arrepende-te e volta para mim, porque se você voltar para mim, eu tenho promessa para você. Mas qual que é o problema da igreja de Sardes? E aí a gente vai para o verso 2, o verso 1, e eu quero que você leia a segunda parte comigo do verso 1. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Esse é o problema da igreja de Sardes. Detalhe, veja que Deus, Ele não é relapso em olhar para a igreja, Ele vai dizer, eu sei as tuas obras, e aqui o conceito de eu sei as tuas obras é positivo, eu sei quem é você, eu sei o que você faz, eu sei que muitos de vocês têm lutado contra a idolatria, eu sei que muitos de vocês têm lutado para manter a roupa limpa de vocês, eu sei que vocês têm santificado, eu sei, mas tem um problema sério com vocês. Vocês têm um nome de vivo, mas a realidade é que vivem mortos. Lembram que ontem, durante a apresentação aqui da escola bíblica, eu mostrei para vocês um quadro. Eu mostrei, na minha primeira imagem que a gente teve aqui da nossa escola bíblica, eu mostrei um quadro que mostrava uma natureza morta. A gente olhava as frutas, a gente olhava as flores, a gente olhava os peixes, a gente olhava o que tinha ali, a gente olhava os vasos, a gente falava assim, nossa, é bonito, é colorido, às vezes é até apetitoso, dá vontade de comer, mas tem uma coisa que está faltando nesse quadro, vida. Por isso aquele quadro é chamado natureza morta. Essa é a maior expressão da própria igreja de Sardes. Você olha para ela, parece boa, você olha para ela, parece apetitosa, você olha para ela, parece viva, ela tem até nome de viva, mas está... E qual que é o problema aqui? O que significa estar morto? Morto para a igreja de Sardes e para nós, significa estarmos vivendo um momento de apatia espiritual. Apatia. Eu não me movimento, eu não faço nada. Eu vejo como as coisas estão e deixo assim. Tá bom, tá cômodo, sabe, por que Sardes, ela tem esse nome de vivo? O texto vai dizer assim, vocês têm nome de vivo, do que Deus está falando, do que Jesus está falando? Está falando da história de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja que tinha história, e talvez você conheça igrejas tradicionais, inclusive da nossa, que você olha e fala assim, nossa, essa igreja é uma igreja histórica, essa igreja está aí há anos, ela é das primeiras, ela é uma igreja forte, ela é uma igreja grande, ela é uma igreja que tem nome, daqui saíram os grandes líderes da nossa igreja. Mas ela tem história, mas olha para ela, como ela caminha, será que caminha?
Será que ela está caminhando? Será que ela está em movimento? Será que ela vive, ou ela vive então em apatia? Será que ela vive em morbidão? Será que ela vive agora uma vida que não é vida, é morte? Estão entendendo a ideia? Se a nossa igreja, se você e eu, nos dissemos ou dizemos que somos igreja, mas não caminhamos, não nos movimentamos, não agimos, somos uma igreja que pode até ter nome. Olha, a IAP Vila Helena está aqui há 40 anos, tem história. Mas se estiver sem movimento, ela está morta. Se ela estiver sem ação, ela está morta. Por isso, para a gente encerrar, eu quero só te fazer entender uma coisa. Eu quero que você vá comigo para o primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no primeiro verso. Onde é? Gênesis. Olha, Gênesis 1, capítulo 1, verso 1 e 2. Gênesis, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está com o texto? Tá. Vai para o último livro, para o último capítulo, para o último verso da Bíblia, Apocalipse 22. Apocalipse 22, verso 20 e verso 20. Olha o que diz o texto: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Por que eu estou mostrando esses textos para vocês? Se você olhar para o primeiro verso, o que você tem de cara é uma descrição de movimento. A terra pode estar sem forma e vazia, a terra pode estar ali, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, a terra pode ser uma coisa inativa, mas Deus não é inativo. O texto vai dizer: e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Você vai para o último texto da Bíblia, para o último verso, o texto também é de movimento. Certamente cedo venho, e a igreja diz: vem Senhor Jesus, se movimenta em nossa direção, vem para a gente. E aí a gente pode levar para, agora, se o primeiro tem isso, se o último tem isso, olha para o meio. No meio tem um monte de texto, e o texto no meio da Bíblia, o evangelho do reino, a palavra de Deus, aquilo que Jesus ensina, nunca é parado, nunca é apático. A história da Bíblia, a história do reino, a história de Cristo, é um texto em movimento. Ele vai dizer assim: quer me seguir? Olha que seguir já é movimento. Quer me seguir? Pega a sua cruz e anda. Não fica parado. Não é para pegar a sua cruz e ficar parado. Sabe quando ele fala dos talentos? Ele fala assim: você recebeu 10 talentos, você recebeu 5, você recebeu 1. O que recebeu 10 foi lá, perdão, o que recebeu 5 foi lá, 5, 2 e 1. O que recebeu 5 foi lá e transformou mais em 5, ou seja, ele movimentou o talento dele, ele pôs em ação aquilo que tinha recebido de Deus. O que recebeu 2 foi lá e fez a mesma coisa, se movimentou e transformou em 4. E o que tinha 1? Pegou e guardou. Apatia. Recebi um talento, mas esse talento está morto, porque ele não se movimenta. Talento parado não gera nada. Dinheiro debaixo do colchão multiplica, só se for de fungos, mas não resolve. Veja, quando a gente olha para a palavra de Deus para nós, e é o que ela alerta para nós na igreja de Sardes, é: igreja viva não vive parada, igreja viva vive em movimento, igreja viva não é apática. A igreja que eu quero é uma igreja que é ativa, e vocês, igreja de Sardes, estão mortos porque pararam no tempo, pararam na história, não vivem mais o meu evangelho. Alguns buscam santificação, enquanto que os outros já estão mortos. O que a palavra de Deus diz para mim e para você aqui, definitivamente na igreja de Vila Helena, em Sorocaba, é: não se deixem morrer pela apatia. Podemos estar cansados? Podemos. Podemos estar machucados? Podemos. Podemos estar frustrados? Podemos. Nós podemos mudar a velocidade do andar,
mas nós vamos continuar andando, porque aquele que segue a Cristo anda em direção ao alvo que é o Senhor da nossa salvação. Então, a gente pode ficar triste, e eu já falei isso ontem aqui, quando a gente olha para nós aqui, às vezes a gente está tentando entender, cara, o que está acontecendo? Domingo, às vezes um monte, depois só um pouquinho, depois um monte, depois só um pouquinho. O que está acontecendo? Às vezes a gente fica triste, mas saiba, ficando triste ou não, sofrendo ou não, frustrando ou não, nós vamos estar aqui, nós vamos abrir a igreja, nós vamos fazer o culto, nós vamos continuar caminhando, porque o nosso alvo é Cristo. Então, para nós, o exemplo é esse. Nunca, jamais, torne-se uma igreja apática. Nunca, jamais se deixe matar pela tranquilidade. Nunca, jamais se deixe morrer porque você deixou de caminhar. Porque se a gente parar, a onda leva, diz a tal música também. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, louvamos, bendizemos. O exemplo que o Senhor deixa para nós da igreja de Sardes é que precisamos ser uma igreja em movimento, uma igreja que talvez precisa ser reavivada, uma igreja que talvez precisa ser revitalizada, e isso pela ação direta do Teu Espírito Santo. Pai, nós cremos em Ti, amamos a Ti, adoramos a Ti, nós queremos ser dignos de estar diante de Ti, receber as promessas das vestes, receber as promessas do livro da vida, receber as promessas de ter o nosso nome anunciado diante do Pai e diante dos anjos. Nós queremos isso, Senhor. Mas muitas vezes cansamos, muitas vezes frustramos, muitas vezes sofremos e tendemos a achar que é melhor ficar parado, que é melhor deixar a vida levar, que é melhor deixar as coisas acontecerem, porque eu não aguento mais caminhar. Mas o Teu Espírito Santo diz para mim, levanta, anda, o Teu Deus está vivo, o Teu Deus está reinando, o Teu Deus é poderoso, o Teu Deus está sobre glória, o Teu Deus é aquele que te anima, o Espírito Santo comove vocês, Ele é a força motriz, Ele é o dínamo que faz vocês ativos, por isso fiquem ativos, e aqueles que forem ativos, aqueles que ouvirem a minha voz, serão salvos. Essa é a promessa Tua para nós. Deus, não deixe que a nossa igreja, a IAP Vila Helena, caia em apatia, porque queremos permanecer vivos, assim como a Tua palavra diz, em João 5:21, a Tua palavra vai dizer para a gente, que o ressuscita o Filho, e o Filho vivifica a todos aqueles que quiserem. Queremos ser vivificados por Ti, queremos ser alcançados por Ti, e queremos continuar em movimento, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém, Senhor Jesus, amém. Deus te abençoe, irmão. Nós vamos orar agora. Se você quiser receber uma oração, se você estiver precisando das bênçãos do Senhor, da cura do Senhor, se talvez você precisa de um pouco de energia espiritual, no sentido de que você está aí nesse caminho de se tornar apático, de cessar o movimento, Deus te convida a juntos orarmos. Então, se você quiser vir à frente, oraremos juntos. Mas se você não quiser, se você não precisar, dobre o seu joelho onde está, e nós buscamos ao Senhor em comunhão, em família, agora, em nome de Jesus. Oremos.